Essa é a nossa terceira unidade na nossa disciplina de planejamento e controle financeiro. Bom, este assunto é o assunto principal da disciplina, né? O título da disciplina é Planejamento e Controle Financeiro. Antes de a gente chegar nesse assunto, que é o objetivo da disciplina em si, a gente fez uma introdução a todo o curso de administração financeira, o que é administração financeira, o que são as decisões financeiras, os objetivos do administrador financeiro, e o que o administrador financeiro deve fazer para que as decisões que terá que tomar, decisões de investimento ou financiamento, sejam as mais acertadas possíveis. E o que ele tem que fazer é análise, planejamento e controle financeiro, mais ou menos assim. Então, essa disciplina é uma disciplina que embasa a segunda disciplina do curso de administração empresarial, que é finanças corporativa, na área de administração financeira propriamente. Então, nesses slides que a gente vai passar, nós vamos falar sobre o planejamento financeiro, sobre a sua relação com o controle, os níveis de planejamento e de controle, os benefícios e as limitações de um sistema de planejamento e controle. Os autores dizem que planejamento e controle financeiro é a mesma coisa que planejamento e controle de resultados. E abordagens de operacionalização do planejamento financeiro. Vamos falar isso aí no final para você. Essa apresentação agora é uma apresentação mais teórica da disciplina, né? Depois, mais à frente, a gente começa a entrar na parte mais prática, onde vamos elaborar propriamente um orçamento de vendas, um orçamento de custos de produção, um orçamento de custos indiretos de fabricação, de despesas, né? Então, esse começo é muito importante para entender todo o processo de planejamento e controle financeiro nas empresas. Então, vamos lá. Nós já apresentamos isso aqui na introdução da disciplina. As funções administrativas idealizadas pelos teóricos clássicos de administração são aquele que a gente, na minha época, pelo menos a gente memorizava POC3, Planejamento, Controle, Organização, PO, Organização, Controle, Coordenação e Comando, né? Então, aqui nesse slide, além dessas funções administrativas que foram idealizadas, preconizadas pelo Fayol, a gente tem alguns destaques. Este assunto tem íntima relação, porque todas as funções administrativas são exercidas na área financeira da empresa. Tem organização, tem comando, tem coordenação, tem planejamento, tem controle. Mas, propriamente neste assunto, o assunto em si é planejamento e controle financeiro. E tem um autor que está na nossa bibliografia, o Fresati está aqui, ó, que ele diz que planejamento e controle são duas faces da mesma moeda. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não, não há efetividade na empresa se o administrador se preocupa só com uma das faces da moeda. Então, se ele só realizar planejamento, fizemos um planejamento estratégico, meta, mas se ele não realizar o controle, o planejamento não tem propriamente uma grande utilidade. Ele perde eficácia e não alcança os resultados. É importante, assim como a gente diz, planejamento não é uma camisa de força, a gente tem que dizer também, planejamento precisa ser controlado para que ele seja retroalimentado e para que ele seja aperfeiçoado e para que a gente descubra quais são os motivos pelos quais não alcançamos o que havíamos planejado. Então, o controle e o planejamento são duas faces da mesma moeda. Eles devem ocorrer simultaneamente para que a empresa alcance os seus objetivos, para que a empresa melhore ao longo do tempo. A função planejamento, o que é? Bom, aí você encontra várias definições. Eu acabei deixando essa definição que está no livro do Hoje. O livro do Hoje tem um capítulo sobre planejamento financeiro que eu acho bem razoável, né? O planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições
pré-estabelecidos, estimando recursos e a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos fixados. Então, eu destaquei aqui esses componentes aqui, né? Então, nós temos aqui antecedência, temos aqui estimando o recurso e temos aqui atribuindo responsabilidades. 3 aspectos que são super importantes à definição de planejamento. Com antecedência, estimando recursos, atribuindo responsabilidades, né? Então, por meio de ações, considerando essas premissas, você alcança o seu objetivo. A analogia que a gente pode usar aqui é a analogia do barco que está aqui, né? Representada essa figura do barco aqui, né? Então, é um barco que tem um objetivo e para ele alcançar aquele objetivo, aquele destino, né, atravessar o Oceano Atlântico e até o Mediterrâneo, ele precisa, com antecedência, estimar os recursos. E quando a gente fala estimar os recursos, não é dinheiro só, são todos os recursos. Tudo que é necessário para aquele barco. Preciso de uma vela sobressalente, preciso de combustível, preciso de dinheiro, preciso de pessoal, vou sozinho, vou com quantos eu preciso? Preciso estocar alimentos, quanto? Esses são os recursos, né? E atribuindo responsabilidades a cada membro da tripulação para que seja alcançado aqueles objetivos, para que cada um se responsabilize por uma parte do processo, né, da caminhada, e que aquele objetivo seja alcançado, tá certo? Bom, planejamento financeiro e os seus requisitos, então. Planejamento financeiro é o processo de estimar, porque aqui nós estávamos, aqui no slide anterior, nós falamos sobre planejamento genericamente, né? Agora a gente vai entrar num pedaço do planejamento, num recorte, que é o planejamento financeiro. Aí o objetivo é estimar a quantia necessária de financiamento para a manutenção das operações organizacionais para alcançar os objetivos. Aqui está dirigida essa definição a uma empresa em movimento, a uma empresa em funcionamento. Mas a gente pode adaptar perfeitamente essa definição para um projeto, como o caso do barco, a vela, que tem um objetivo lá na frente, e para eu alcançar aquele objetivo eu preciso de recursos, né? Vamos lá, o Pedro Álvares Cabral queria encontrar um caminho alternativo para as Índias, para fazer comércio e tal, e para ele viabilizar aquele caminho, ele precisou de recursos. Ele era o comandante da nau, mas ele conseguiu atrair recursos de sócios, né, nobres das cortes portuguesas, que colocaram dinheiro naquele projeto e vieram procurar as Índias e acabaram, queriam um caminho para as Índias e descobriram o Brasil. Bom, então os requisitos para o planejamento financeiro primeiro, ter objetivo fixado. Esse objetivo, idealmente, no caso de uma empresa, ele parte de objetivos gerais, a gente chama de objetivos estratégicos, que são divididos em objetivos táticos e, finalmente, lá no final, objetivos operacionais, mais operacionais, né? O orçamento, né, cada peça orçamentária é uma parte operacional, de respeito a um ano, é um planejamento de curto prazo. Mas aqui um dos requisitos é ter o objetivo. Então a gente poderia pensar assim no caso de uma empresa. Qual é o meu objetivo para o ano que vem? Para daqui a 5 anos? Para daqui a 10 anos? Bom, nos próximos 5 anos eu acabei de montar um negócio, meu objetivo é alcançar o ponto de equilíbrio. É sobreviver. Este é o meu objetivo. Não é? Por exemplo, um exemplo que eu dei. Que outra premissa nós teríamos? O estabelecimento de um sistema de informações. A gente precisa de um sistema de informações que permita que a gente tenha informações, dados para avaliar
a execução dos planos em confronto com as previsões, ou seja, para avaliar se o planejamento está ou não sendo alcançado, em que nível, e, em razão dessas diferenças, estudar os motivos pelos quais está sendo alcançado ou não e adotar as medidas corretivas cabíveis, né? Falamos da função planejamento, falamos do planejamento financeiro, e o que seria então a função controle, a outra face da mesma moeda? A função controle seria aferir é medir, né? Aferir o desempenho em relação a algum padrão, normalmente o padrão é a meta estabelecida, e a correção dos desvios que assegure a consecução daqueles objetivos, daquelas metas, de acordo com o plano da organização. Eu estou usando aqui objetivo e meta como se fosse a mesma coisa, não são, né? O objetivo tem um caráter mais qualitativo e a meta tem um caráter mais quantitativo. O objetivo é mais genérico, meta é mais específico, né? Eu tenho várias metas a alcançar, né? Metas de venda, metas de custos, metas de investimento, metas de turnover, isso são metas, né? Mas o objetivo da empresa é ter um resultado X, alcançar um determinado classificação no market share, né? No mercado, né? Deixar de ser a quinta empresa participando do mercado para ser a quarta, para ser a terceira. Ok. Exemplos de atividades de controle. Então tá aqui. Vamos lá. Medir o realizado, comparar o realizado com o planejado, analisar os desvios significativos, adotar medidas corretivas quando aqueles desvios são desfavoráveis à empresa, avaliar a efetividade das providências que foram tomadas para aquela correção e registrar essas informações para aperfeiçoar o processo de planejamento. Esse registro dessas informações é importante que se tenha aquele requisito que o professor passou agora há pouco. Um deles é um sistema de informações. E peraí, deixa eu já falar para vocês. A contabilidade é um sistema de informações. O orçamento, em muitas empresas, é um sistema de informações à parte. Né? Na área pública, não é o nosso foco, mas na área pública você tem um sistema contábil, patrimonial, e você tem um sistema orçamentário obrigatório, porque na área pública você só pode gastar aquilo que o orçamento previu, fixou. Nas empresas o orçamento é facultativo, mas é uma importantíssima ferramenta de gerenciamento. Você já deve ter percebido que sim, que não tem nada de mais, né? Isso é mesmo necessário que as empresas realizem planejamento e controle ao mesmo tempo, né? Bom, nós temos aqui conceitualmente, você encontra essa explicação no livro do Fresati. Eu disponibilizei no nosso sistema de apoio, Polvo, o capítulo de planejamento e controle financeiro do autor Padovese. Ele não dá as mesmas ênfases que estão aqui, mas é bem explicado e bem razoável a explicação dele. Né? Mas isso praticamente é essa divisão aqui entre planejamento e controle, né, e decisões, você encontra lá no livro do Fresati. Não tem mistério, a gente sabe que na empresa você tem o planejamento estratégico, que é aquele de longo prazo, longo prazo, 5, 10, 15 anos, depende da situação da empresa, depende do projeto. Nós temos o planejamento tático e o planejamento operacional, que é a ponta. O planejamento tático é o intermediário. A gente diria que o planejamento financeiro é tecnicamente, normalmente é um planejamento tático, tá? E o planejamento operacional seria os orçamentos, próprio planejamento financeiro um pouco mais abrangente,
genérico, né? E o planejamento operacional seria o orçamento de um ano para outro, com uma ferramenta, com tabelas que representam numericamente quais são as nossas metas, quais são os nossos limites, o que é que nós esperamos vender, o que nós esperamos incorrer em custos e despesas. Nós temos associados a cada um desses níveis, um planejamento estratégico, nós temos decisões estratégicas, normalmente tomadas na alta cúpula da empresa, né? Diretores, presidente, conselho de administração. E nós temos controle estratégico, né? O controle estratégico da empresa ele é realizado por aquele grupo de interessados na governança corporativa. Então, Conselho Fiscal realiza controle estratégico. Sócios preferenciais e ordinários realizam controle estratégico. Conselho de Administração realiza controle estratégico. Basicamente esses, né? Daí depois nós temos o controle tático, que daí existe também as decisões de nível tática e existe planejamento e controle de nível tático. Quando a gente vai falar sobre o nível tático, é mais difícil falar, porque ele está no intermediário. Dependendo da empresa, faz coisas mais estratégicas ou menos estratégicas. Em algumas empresas nem tem esse nível intermediário. Depende. Normalmente esse nível tático aqui está mais associado a empresas médias e grandes. Assim como tem um planejamento operacional, nós temos as decisões operacionais e o controle operacional. Então, o que seriam decisões operacionais? Decisões de comprar estoques, decisões de política de crédito. Em algumas empresas vai ser tática, em outras vai ser operacional. Decisões de contratar e demitir empregados, em algumas empresas vai ser tática, em outras vai ser operacional, né? Quem realiza o controle operacional normalmente? Aí, controle tático operacional normalmente está associado a uma função chamada controladoria da empresa. Controladoria. Nós vimos na nossa primeira exposição, na introdução à disciplina, em que a área financeira se divide em dois, muito precisamente. A área de tesouraria e a área de controladoria. Essa área de controladoria normalmente exerce o controle da empresa como um todo, mais focado nesses níveis táticos e operacionais. Não é que ele não realize o controle estratégico, ele subsidia a alta administração para que seja realizado o controle estratégico. Mas o estratégico está acima da controladoria da empresa, normalmente, né? Então, por isso que ele tem algumas limitações de realizar esse controle estratégico. Continuamos aí no próximo vídeo.